e compartilhados nas redes sociais, mas eu quero convidar você agora para meditar no mesmo tema, em algumas questões importantes da nossa vida para uma administração dos recursos que Deus nos deu de maneira cristocêntrica. O que isso significa? Jesus é o centro da nossa vida, irmãos. Aquele que se diz cristão de verdade, ele tem Jesus como centro da sua vida, das suas decisões e dos seus pensamentos. Não que tenhamos alcançado a plenitude daquilo que precisamos ser em Jesus, mas nós não estamos mais perdidos. Nós temos a quem recorrer, nós temos uma referência daquele que nos salvou, para aqueles que já se entregaram a Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador, para aqueles que já se batizaram, obedecendo a ordenança dele, de testemunharem publicamente que ele é Salvador, mas que também ele é Senhor, e decidiram seguirem a sua caminhada como o Mestre ensinou. Isso é ser um cristão, um discípulo de verdade. Ele tem como referência a palavra de Deus, e ele não abre mão por nenhum outro conceito humano, e ele não troca a direção da sua vida por nenhum outro conselho ou sabedoria humana que não seja aquela que Deus inspirou através das Sagradas Escrituras. Isso é ser um verdadeiro cristão. E ele compartilha a sua existência no mundo, glorificando a Jesus e agindo e pensando e sentindo da mesma maneira que a palavra de Deus apresenta Jesus, a sua missão, a sua grande comissão e o seu grande amor. Nós buscamos isso, não que tenhamos alcançado tudo, mas nós prosseguimos para o alvo, como o apóstolo Paulo diz. Então, se nós temos como referência de vida o nosso Salvador e o nosso Senhor, nós precisamos entender que todos os princípios e valores que regem a nossa vida precisam ser observados a partir do que Jesus disse, do que a palavra de Deus disse, do que ele fala ainda hoje através do seu Santo Espírito e através da sabedoria da palavra que ele dá para algumas pessoas e para todas as que quiserem buscar e ter, para que haja também muito mais do que uma vida salva, os discípulos sejam bons mordomos e administradores daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Nossa vida, cuidado com o corpo, cuidado com as palavras, sabedoria para lidar com os desafios que nós temos diariamente, mas também aprendendo a lidar com o dinheiro e recursos que Deus colocou em nossas mãos de maneira cristocêntrica, de maneira que glorifique a Deus, de maneira que seja usada corretamente para nosso conforto, para a divulgação do reino do Senhor nessa terra e também para a ampliação da obra missionária sobre a terra. Então, se eu começasse perguntando para você nesta manhã, para que serve o dinheiro que Deus colocou em suas mãos, seria a mesma coisa que perguntar para você, para que serve a sua vida? Só que nós criamos uma dicotomia, dizendo, não, a minha vida na igreja é uma, como o Márcio compartilhou aqui no testemunho dele, sobre uma vida empresarial pautada nos princípios e valores de Deus. O Alexandre compartilhou a importância de não abrir mão dos princípios e valores de Deus, não deixar nenhuma legalidade em negócios, sejam elas mínimos, com alianças equivocadas, para que Deus tenha acessibilidade à nossa vida e também para a nossa empresa. E ele compartilhou como Deus tem sido bondoso. Quem esteve aqui sabe do que eu estou falando. Porque são as pequenas concessões na nossa vida que nos levam à destruição, ao descontrole, a não usufruirmos da bênção e da multiplicação de Deus sobre a nossa vida. Por quê? Porque nós achamos que a vida cristã é uma coisa na igreja, porque nós ainda conceituamos isto aqui como igreja, isto aqui não é igreja, isto aqui não é igreja, isto aqui não é igreja, isto aqui, quando entregue a Cristo como Senhor e Salvador, reunido com outros irmãos, no nome do Senhor Jesus, se torna igreja. Amém. Vou repetir, isto aqui não é igreja. A igreja se reúne para comunhão, para aprendizado,
para ensino, para celebração, para crescimento. Isto é importantíssimo, é bíblico. Não podemos abrir mão de conduzir a nossa vida da maneira especial e celestial que Deus instituiu, Jesus instituiu. Mas a igreja, ela se torna igreja quando eu tenho Jesus como Senhor e Salvador, e reunido com os meus irmãos, 2 ou 3, é o mínimo, como a Bíblia diz, em nome do Senhor Jesus, porque estão lá os requisitos para ser reconhecido como igreja. Aí sim, Cristo se faz presente. E a pergunta a ser feita é: quando Cristo se faz presente no negócio que eu abri, nas minhas finanças, no meu trabalho? Quando Cristo se faz presente de verdade? Quais são as orientações do Senhor Jesus para que Ele se faça presente na nossa vida? Quais são as orientações que nós precisamos observar e colocar em prática para que a gente não viva mais essa tensão de achar que Deus tem filhos prediletos, que Deus ama alguns e Ele proporciona riqueza para uns e para outros não, Ele proporciona condições financeiras de abundância para uns, para outros não. Nós não podemos fazer isso, irmão, sem analisar a nossa vida. Sabe por quê? Com exceção das pessoas que nascem num berço rico, até aquelas que nasceram num berço rico, alguém começou a administração dos seus recursos. E a promoção de muitos recursos não são sinônimos de uma vida abençoada, não. Nós já vimos isso. Porque muitos recursos podem ter sido adquiridos de maneira ilícita. Como nós estamos vendo, passar limpo no nosso Brasil a corrupção. Então a verdadeira bênção não tem a ver com o que eu tenho ou com o que eu deixo de ter. Tem a ver com aquilo que eu me torno em Cristo Jesus. Filho, tendo Ele como Senhor e Salvador. Mas a segunda coisa é que ao conseguirmos recursos, existe uma visão bíblica de Deus para nós, de Jesus para nós, da palavra de Deus para nós, para que administremos isso de maneira celestial, de maneira abençoadora, que glorifique a Deus, abençoe a nossa vida e também abençoe a vida dos irmãos. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 16, versículo 9, e depois Mateus capítulo 6, de 19 a 24. Vou repetir. Se concentre aqui, não deixe ninguém tirar sua atenção. Lucas capítulo 16, versículo 9, e Mateus 6, 19 a 24. Estaremos compartilhando aqui os princípios bíblicos do Senhor Jesus, dos sábios, dos profetas, para uma boa administração dos recursos que Deus tem colocado em nossa vida. Sabe por quê? Deus quer que você prospere. Deus quer que não falte nada para você. Deus quer que você tenha como compartilhar aquilo que você tem com outras pessoas. Deus quer que você tenha uma boa educação. Deus quer que você não tenha ausência das condições básicas. Deus quer que você tenha a sua casa abençoada. Deus dá até mais do que pedimos ou pensamos para o nosso conforto. Mas como é que eu estou me relacionando com Deus, com as finanças que Ele tem colocado em minhas mãos, para que essas coisas de verdade aconteçam? Bom, nós poderíamos compartilhar muitos princípios, mas nós vamos ficar aqui com alguns. Primeiro, Lucas 16, 9, eu gostaria que você estivesse lendo em alto e bom som. Vamos lá? Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes recebam nas moradas eternas. Primeiro princípio que eu não posso abrir mão. Eu preciso entender e colocar as coisas nos devidos lugares. A primeira delas é, por isso eu digo. Quem disse? Quem está dizendo nesse texto? Jesus Cristo. É o seu Senhor? Bom, é o meu Senhor. É o seu Salvador? É. Você é discípulo, discípula de Jesus? Bom, discípulo é aquele que obedece. Então vamos caminhar. Jesus primeiro fala que não podemos acumular dinheiro. Sublinha aí, usem. Usem. No reino de Deus não existe acúmulo de recursos. No reino de Deus pode ocorrer planejamento para algo específico. Não existe cristão que acumula dinheiro, porque para eu acumular riqueza, eu estou rompendo um canal que Deus está estabelecendo para a implantação do reino dele nessa terra.
Seja saciando a fome de alguém, seja ajudando alguém que não tem condições de alcançar um estudo na vida, saciar a fome, o teto, ajuda de vestimento ou qualquer outra coisa. Já começa por aí. Cristão não é orientado a acumular riquezas, ponto. As pessoas podem se matar, arrancar a boca, mudar de igreja, ficar com raiva do pastor Alex. Eu não vou para lá não, porque eu gosto de acumular muitas riquezas. Continue a sua caminhada acumulando riquezas. Aqui não existe acúmulo de riquezas no reino de Deus. A orientação de Jesus é usem. Mas a grande questão hoje é como usar as riquezas que Deus tem colocado em minhas mãos. Porque o problema não é usar, é como eu uso. Porque Deus nos deu para propósitos e eu não posso abrir mão deles. Esse é o princípio que rege o cristianismo e a palavra de Deus sobre a nossa vida. Usem a riqueza deste mundo ímpio. Segunda coisa importante para você anotar: Jesus deixa as riquezas exatamente na condição delas e no lugar delas. Elas são deste mundo somente e este mundo é ímpio. Então ele diz: usem a riqueza deste mundo ímpio. É para cá. E esse mundo é ímpio. Jesus está dizendo que essas riquezas, elas não serão muito bem vistas se elas não forem administradas e colocadas sob o governo de Deus. Tem muita gente que fala que dinheiro não é problema. Dinheiro é problema sim. Dinheiro é problema como qualquer outra coisa é problema quando não colocada sobre a liderança e o domínio do Senhor Jesus. Qualquer coisa. Uma vida é um problema quando não colocada nas mãos do Senhor Jesus. Uma família para algumas pessoas é uma maldição quando ela não é colocada nas mãos do Senhor Jesus e cada um identifica qual é o papel de cada membro daquela família e como Deus os vê. A igreja existe para comunicar essa verdade. Olha, a família não é maldição, dinheiro não é maldição, mas pode se tornar maldição. O meu trabalho não é maldição, mas pode se tornar maldição. Pode. Se eu começar a abrir mão de princípios e valores estabelecidos pelo Senhor, se eu começar a reverter todos os casos, se eu não tenho tempo para servir na comunidade cristã, se eu não tenho tempo para servir em comunhão com meus irmãos, eu estou completamente fora dos propósitos de Deus. Porque servir na igreja é propósito de Deus. Está lá na Bíblia. Você pode ler cartas de Atos dos Apóstolos, 1 Coríntios, cartas paulinas. Servir na igreja e aperfeiçoar o dom é uma ordem do Senhor Jesus. Não é um pedido. O apóstolo Paulo, ele passa um tempão orientando em relação a isso. Então eu posso ter uma vida, achar que estou abafando como cristão, mas a minha vida se tornar uma maldição em alguma área. Por quê? Porque ela não está ofertada à liderança, aos cuidados e senhorio do Senhor Jesus da sua palavra. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Porque quem diz se somos bons servos e fiéis ou não, somos nós não. É Jesus Cristo que diz: servo bom e fiel. Eu posso me conceituar muito bom e você também. Mas quem diz se é de verdade é o Senhor Jesus. Cuidado. Cuidado. Então ele diz, usem a riqueza deste mundo ímpio. Para ganhar o quê? Ele está dizendo a finalidade. Qual é a finalidade das riquezas que Deus coloca em nossas mãos? De múltiplas formas, ganhar amigos para o reino. Ganhar pessoas para que elas se tornem amigas de Jesus e amigos de Jesus. Para que Ele realmente mostre e revele-se a elas, como o Pai o mandou ao mundo. De forma que, quando ela acabar, ela o quê? As riquezas deste mundo ímpio, que com o mundo ímpio vai acabar. Quando as riquezas acabarem, Jesus está falando que tem um tempo, vai terminar. Para alguns já terminou, teve que começar de novo. Para outros vai terminar, para outros está acabando. Então utilize para o que é eterno, para ganhar amigos para o reino. Porque quando essas riquezas acabarem, estes quem? Os amigos. Os recebam nas moradas eternas. Jesus fala o que é temporal e o que é atemporal. Jesus deixa claro que nós precisamos dirigir a nossa vida, os recursos que Ele colocou em nossas mãos, de maneira sábia, para a implantação do reino de justiça dele. Esse reino começa quando as riquezas que Ele colocou em minhas mãos, independentemente de quantidade, porque alguém pode estar pensando nessa manhã o seguinte:
Ah, mas eu não tenho riqueza não, pastor. Não se esqueça da parábola dos talentos, que ele deu 1 talento para um, 2 talentos para outro, 5 para outro. Todos nós fomos enriquecidos com alguma coisa da parte de Deus. Quem tem um pão é enriquecido com um pão. Compartilhe esse pão com quem não tem, para ganhar amigos para o reino. Quem tem um carro novo utiliza para abençoar também a serviço. Quem tem um carro usado utiliza também. Quem tem um carro usado colado com plástico também é uma riqueza. Vai lá e ajuda o irmão. Não tem desculpa. O Senhor colocou ou deu a possibilidade de termos riquezas, independentemente da quantidade, para serviço dele. Isso é ponto. Não existe ninguém na terra que vai poder chegar para Jesus e dizer: olha, eu não tive nada. Até a pessoa que mora num barraquinho de sapê, ela tem um barraquinho de sapê para compartilhar. Ela tem um biscoito, ela pode compartilhar esse biscoito ao meio. É só para entendermos que o nosso princípio e conceito sobre riqueza está equivocado, está errado. Jesus vem nos convocar a ouvir a sua palavra. Mateus 6, 19 a 24. Uma vez que estamos vendo como devemos gastar, agora parece ser um antagonismo, mas não é. Olha o que diz: não acumulem, não, agora é o próximo texto, isso, 6. Não acumulem para vocês tesouro na terra. Quem está falando? Jesus de novo. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Tão contextualizado esse texto. 20, pode passando. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Leia o 21, por favor. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ali Jesus está falando sobre cobiça. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Jesus começa falando também sobre quando a gente acumula na terra, nós vivemos a destruição que a terra produz sobre os recursos. Quando eu vivo só o plano terreno, eu estou fadado a depositar a minha esperança aonde tudo é destruição, escassez e ladrões roubam e arrombam. Estava escrito, ele falou: não acumulem na terra, porque quando vocês acumularem na terra, os ladrões vão roubar, a ferrugem vai destruir e os ladrões vão assaltar. O que Jesus estava querendo dizer? É que a gente constrói e nunca vai ter. Por quê? Porque sempre vai ter alguém para tirar. E mesmo quando não tiver ninguém para tirar, o estado normal é de deteriorização. Eu prefiro acreditar demais no que Jesus diz. Eu prefiro acreditar demais no que o meu Senhor diz. Porque dá certo há mais de 6 mil, 10 mil anos. Porque começou lá atrás, muito lá atrás. Eu prefiro acreditar no que ele disse. Mas a pergunta é: e você? E você? As orientações de Jesus deixam claras que para que haja uma vida abençoada, nós temos a vida, nós temos a bênção dele, nós temos a sabedoria, mas muitos não têm a sabedoria para lidar com aquilo que ele colocou disponível para todas as pessoas e também para abençoar aquilo que ele deseja colocar em nossas mãos. Meu desejo é que você saia daqui definitivamente nessa manhã com uma decisão na sua vida, de não abrir pequenas concessões no senhorio de Jesus sobre a sua vida, em nenhuma área, principalmente a financeira, para que você usufrua de fato de tudo aquilo que Deus tem para você. Aí algumas pessoas vão falar assim: Deus não precisa do meu dinheiro. É verdade, mas é a mais pura verdade, ele não precisa.
Ele, na verdade, aplica um teste para nós, para saber se de verdade nós temos Ele como Senhor e se nós somos interessados nas coisas que Ele é interessado. Se nós amamos as coisas que Ele manda amar. Se nós administramos da maneira que Ele nos orienta a administrar. O Senhor não precisa da minha vida, é verdade. Ele criou a sua vida e a minha vida porque Ele nos ama. A grande pergunta é ser feita se eu estou vivendo a minha vida neste corpo da maneira que agrade ao Senhor de verdade, me preocupando com as coisas que Ele se preocupa, colocando meus pés nos lugares que Ele colocou os seus pés, ou onde Ele ordena colocar os nossos pés. Se a nossa mente está sendo a mente que está criando, idealizando e pensando como Ele nos criou para fazer todas essas coisas, a pergunta realmente ela se volta para a gente, porque não há problema nenhum com Deus. Não há problema nenhum na direção de Deus sobre a terra. O problema é que a terra está completamente fora da direção que Deus estabeleceu. Por isso nós vemos o caos que existe no mundo. Mas o reino de Deus não está no caos. O reino de Deus não está em crise. Nós aqui estamos em crise, como acabamos de cantar agora no CD da igreja, a música. Há quanto tempo perdido andei, longe do meu Salvador. Há quanto tempo eu andava, parecia que eu andava em círculos. Eu só andava em trevas, até que um dia eu vi a luz brilhar, e uma voz me dizer: caminha com Deus, certeza de consolo, paz e direção. Música bonita, não é? Quantos gostaram da música? Glória a Deus. Então, foi eu e o Joab que compomos, tá? Então você pode comprar um CD ali. Fazer outras, né, amigo? Eu parei um tempo, depois que eu comecei o ministério pastoral, de compor. E aí foi a música que nós compomos juntos, depois que eu assumi o ministério pastoral. Sabe por quê? Não dá para caminhar sem Deus, não. E talvez você esteja caminhando com Deus, achando, mas em áreas importantes, em que o diabo e Mamon exerce maior poder e maior influência para desfocar você, você está caindo. Aí fica se perguntando, o que está acontecendo? Talvez sejam pequenas concessões. Alguns princípios para você ter uma vida abençoadíssima, meu irmão, segundo a palavra de Deus. Para que você prospere em todas as áreas da sua vida. Para que você entenda de uma vez por todas que o problema não está com Deus. Para que você entenda que se o problema está em você também, você não precisa carregar esse problema para o resto da sua vida. O Senhor deseja que você seja uma das pessoas mais bem-sucedidas dessa terra. Para que todas as riquezas que Ele colocar na mão de seus filhos e filhas possam cumprir os propósitos de glorificar o nome dEle e implantar o reino dEle nessa terra. Então, primeira dica para você, segundo a palavra de Deus. Dica não, princípio. Dica de seres humanos. Primeiro princípio, entenda sempre que Deus é a fonte. Anote aí. Deus é a fonte. Você já ouviu isso de várias outras maneiras. Mas eu reconheço que Deus é a fonte. Não sei. Porque quem reconhece que Deus é a fonte não trata de qualquer maneira os recursos que Ele colocou em suas mãos. Por exemplo, a minha vida é um recurso. Eu não posso tratá-la de qualquer maneira. Eu não posso deixar de praticar exercícios. Eu não posso deixar de cuidar da minha alimentação. Eu não posso deixar de ir ao médico. Percebem como a gente enche a boca para falar, mas Deus é a minha fonte. É a fonte mesmo? Você está cuidando da sua mente? O que você tem assistido na televisão? Quais são os grupos que você faz parte no WhatsApp e no Facebook? Que tipo de alianças você tem feito aqui nessa terra? Quem são os seus melhores amigos e amigas? A quem você ouve? São pessoas que te aproximam de Deus e da sabedoria, ou pessoas que não têm nada a ver com Deus e não têm sabedoria nenhuma? Porque você precisa se apresentar às pessoas que não têm Deus com Cristo, para que eles também sejam abençoados por Cristo, mas não viver sob o conselho deles. Quem influencia a sua vida nas tomadas de decisões em relação à sua vida? Educação dos filhos, família, relacionamento com a esposa e com o esposo. Percebe como a gente ainda acha que Deus é a fonte somente quando nós colocamos algum recurso lá para ofertar, ou quando estamos vindo aqui para celebrar como igreja, porque nem igreja alguns são, porque vivem isoladamente, acaba o culto, sai disparado para casa, não participa de um pequeno grupo, não compartilha a vida na vida, não está interessado na dor do irmão. Quando se coloca lá alguma necessidade no grupo, finge que nem viu a mensagem, principalmente se a necessidade for financeira, porque acha que não pode dar nada. Você pode dar 10 centavos que é uma ajuda. Quem é o centro mesmo da nossa vida?
Quando nós olhamos para a palavra de Deus e para Cristo, Ele nos chama a atenção para nós voltarmos ao caminho, para não estarmos mais perdidos. Uma vida abençoada começa reconhecendo na minha vida, de maneira prática, que Deus é a fonte e Jesus Cristo é o Senhor, e o Espírito é que conduz. Fora disso não existe vida abençoada. O primeiro princípio é crermos que Deus é a nossa fonte. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Quer ver? Filipenses 4:19. Olha o que diz: e o meu Deus, que é a fonte, suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas. Sublinhe isso. Como é que Ele vai suprir as nossas necessidades? De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Pastor, eu não estou vivendo isso. Coloque Deus como centro. Franklin compartilhou aqui conosco, através da sua experiência e crescimento, de uma espiritualidade verdadeira e saudável na reunião dos homens. E ele colocou aquela pirâmidezinha que nós compartilhamos há um tempo atrás. A pirâmide que as pessoas criaram. Qual foi? A pirâmide de Maslow aplicada para a igreja. Primeiro é Deus, a pirâmide. Mas no topo da pirâmide é interessante que fica um pedacinho só, né? Franklin lembrou muito bem. Deus está lá em cima, mas só tem um pedacinho assim. Segundo está a família tem um pedaço maior. Em terceiro está o trabalho enorme. Quem falou isso? Vamos para a Bíblia? Quem falou que essa é a ordem cronológica que nós devemos estabelecer na nossa vida de prioridades? Me mostra na Bíblia onde foi que Deus colocou isso. Não. Aí Franklin lembrou o princípio que eu compartilhei alguns anos atrás aqui. Ele fez um círculo, colocou em volta desse círculo trabalho, vida financeira, sonhos, parará, filhos, esposa, tal. No centro, o que ele colocou? Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o centro. Quando Deus é a fonte, Ele toma o devido lugar nas nossas vidas, irmãos, na nossa mente. Para Deus ser a fonte, eu preciso de maneira intencional permitir que Ele seja a fonte. Quer ver uma coisa? Todas as vezes que eu compartilho com os pais princípio de vida e pais de primeira viagem, nós precisamos muito aqui. Agora nós não temos ninguém com bebê novo aqui, a não ser a irmã Lilian ali, bebezinho, né? Deve ter alguns outros aí. É entender que os nossos filhos não são nossos. Nossos filhos são do Senhor. Vamos pegar o exemplo do Davizinho que está ali. O Davi é lindo, seus pais sonharam com ele, mas Davi é do Senhor. O que a Bíblia diz? Que os filhos são o quê? É dele. E eu tenho que gerar os meus filhos para entenderem isso primeiro. Antes deles me reconhecerem como pai, eles precisam reconhecer Deus como pai. Antes deles reconhecerem a mãe como a mãe, eles precisam reconhecer Deus como aquele que o gerou e cuida dele. Porque foi Deus que deu a mãe e o pai. Vocês estão entendendo a ordem? Então, meu filho, você não pode me amar mais do que amar a Deus. Mas tem pais que sufocam os filhos querendo que eles amem mais a eles do que a Deus, do que o chamado, do que o serviço cristão. No dia que eu apresentei minha filha aqui, eu entendi que Deus é a fonte, não foi aqui, foi lá. No dia que eu apresentei meu filho lá e aqui, eu precisei entender que Deus é a fonte. Porque daqui a pouco Deus pode estar chamando meu filho para ir para a África. E aí? Mas ele pode ser chamado para ir para a África aqui ao lado, porque tem um monte de África aqui. Então eu não preciso ficar indo lá para a África para fazer viagens internacional com um monte de África aqui. Eu posso até falar isso para ele, mas se Deus insistir com ele que ele tem que ir para a África, para onde ele vai? Como é que você se sente sabendo que seu filho, de repente, com 17, 18 anos, pode ter um chamado para ir para o Iraque, para pregar o Evangelho? Deus é a fonte? Deus às vezes nos prega uns testezinhos para saber se o discurso ele é coerente com a prática. Porque uma vida abençoada é quando eu coloco Deus no centro. E Deus sempre vai pedir para a gente o Isaac, você pode ter certeza disso. Às vezes o Isaac é Alex, é Maria Helena, é Davi, é tantos outros. Às vezes o Isaac é a própria vida. Às vezes o Isaac é a rendição, como compartilhamos quinta-feira. O Senhor requer rendição. Quem é que Ele abençoa? Quem se rende.
Quem é que tem Deus como centro de verdade? É quem se rende. Cuidado com o orgulho, que ele pode te levar a caminhos desastrosos. Cuidado, isso é muito sério. E são coisas que nós precisamos lutar todos os dias. Mas Deus dá a promessa dele para quem colocar ele como centro. Ele suprirá todas as necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em quem? Em Cristo Jesus. Deus nunca dá uma orientação, e nenhum servo do Senhor dá uma orientação sem colocar Cristo como centro. O apóstolo Paulo diz: você quer ter todas as suas necessidades supridas? Elas se encontram em Jesus Cristo. Renda-se a Ele. Renda-se a sua vida, a sua palavra, a sua obra, e pode ter certeza que Ele vai cuidar de você. Sabe qual é a minha oração todos os dias, irmãos? Senhor, cuida dos meus enquanto eu cuido dos seus. É uma brincadeira que eu faço com Jesus. Aí eu oro e falo assim com Ele: Senhor, cuida das minhas coisas, porque eu sou incompetente, enquanto eu tento cuidar das suas que o Senhor colocou sobre as minhas mãos. É uma outra brincadeira. Porque quem é que cuida das minhas e das deles? Das dele? É Ele, irmãos. Agora, não é engraçado? Jesus, às vezes, ele é brincalhão, né? Se eu não consigo cuidar nem das minhas e preciso dele para ele cuidar das minhas, como é que ele me coloca para cuidar das minhas e das dos outros, que são deles? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ficou confuso? Deus está nos aperfeiçoando para alguma coisa que eu não sei o que. Eu sei que Ele falou: cuide, eu cuido. Bota como centro, coloca. Abre mão. Eu sou o primeiro, você é o primeiro, Senhor, não importa. Pode colocar dinheiro, pode colocar recurso, pode colocar ministério, pode colocar ida, pode colocar vinda, pode colocar pedra, pode colocar. Mandou ir, eu vou. Mandou ficar, eu fico. Mandou ir para a direita, eu vou. Mandou abrir mão, eu abro. Mandou ficar, eu fico. E nós temos que ter Ele como centro, a sua palavra, para sabermos agir na maneira, na hora e como Ele orientar. Provérbios 8, 20 a 21. Provérbios 8, de 20 a 21 diz assim: ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Quem fala isso é o Senhor. Ele abençoa, Ele enche de riqueza aqueles que andam nos seus caminhos. Andar nos caminhos do Senhor significa caminhar com Deus. Sabe por quê? Tem muita gente convidando Deus para andar com Ele. Anda comigo, Senhor. Principalmente nos momentos de tensão. Momento que eu quero passar no vestibular, que eu quero passar no concurso. Eu faço até orações escondidas. Aí Deus fala assim: faz oração escondida não, faz oração pública. Por que você está fazendo oração escondida? Você tem vergonha de mim? Mas na hora que o cerco aperta, você corre para mim? Aí tem gente que convida Deus: Deus, anda comigo. Jesus, anda comigo. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Tem caminhos que nós escolhemos e andamos que Deus não vai, porque Ele é santo. Então muda a oração. Quem tem Deus como fonte fala assim: Senhor, eu quero caminhar contigo. Pare de convidar Jesus para caminhar com você. Caminhe você com Jesus, porque Ele é o caminho. Ele não vai te colocar em furada. Nós às vezes aqui tentamos colocar Deus em furada. Anda comigo, Senhor. Não posso, meu filho. Anda comigo, Senhor. Minha filha, não posso. Esse relacionamento aí não vai ser bom para você. Ai, abençoa, aquele menino é tão gatinho. Deus fala: eu estou fora disso. Ele é gatinho por fora, é podre, sepulcro caiado por dentro. Ou pode ser bonitinho por fora e por dentro também, porque a gente tem, né, a maneira de detonar a beleza. Como dizia um amigo meu, a boniteza. A gente tem mania de negar a boniteza. Aqui devemos refletir: se Ele é a fonte da nossa vida, por que será que alguns cristãos ainda estão vivendo problemas financeiros gravíssimos? A resposta talvez é negligência e desobediência. Negligência ou desobediência. Nós sempre vamos cair nesses dois princípios. O primeiro é não agir da maneira que eu deveria agir, obedecendo o processo. A segunda é que eu não quero obedecer o que Ele pede antes, desobediência. Então, negligência e desobediência, elas podem ser o sintoma. Segundo princípio para você: entenda sempre a importância da doação. Entenda sempre a importância da doação. Preste atenção, meu irmão. Todo cristão foi criado para ser um canal de bênção. Sabe o que significa ser um canal de bênção?
o princípio que Deus estabeleceu para Abrão. Abrão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Esse é o princípio que eu uso para não dar o troco para ninguém. Sabe qual é o troco que eu dou? É o que Jesus fazia: Pai, em tuas mãos entrego. Mas aí tem gente que faz: Pai, em tuas mãos entrego, já pensando que vai acontecer. Isso é vingança. Não é esse o princípio. É: Pai, nas tuas mãos eu entrego. Eu não quero fazer nada, eu não quero decidir nada sobre isso. Ah, mas começaram a falar mal de mim, da minha vida. Senhor, eu sei, o Senhor sabe de verdade. Eu não estou vivendo por reputação, eu vivo por testemunho. Cuide do seu caráter, do seu relacionamento com Deus. Deus cuida da nossa reputação. Toda mentira vem à tona depois. Toda mentira vem à tona depois. Então nós somos criados para ser canal de bênção. Canal de bênção. Preste atenção na palavra canal. Sabe o que é um canal? Pense em dois rios, beleza? Ou pensa no mar e no rio, ou vice-versa, da maneira que aparece aí na sua mente. O que é o canal? O que o canal faz? Leva, ele leva, passa por ele, nem leva, passa por ele água. Agora, em um canal verdadeiro, que a fonte é Deus que faz brotar água, vai passando água, então vai enchendo o canal, sim ou não? Mas o canal fica cheio para transbordar, gente? O canal, ele perde a sua finalidade quando ele não passa para frente. O princípio de uma vida abençoada é entender que eu sou canal. Nada que chegue em minhas mãos é única e exclusivamente para sustento somente ou conforto. Se eu não entender isso, esqueça a vida cristã, esqueça princípio. Eu sou canal. A Bíblia diz que eu sou mordomo. Dono é Ele. Eu sou canal. Tudo que vem em minhas mãos é para abençoar o mundo, até meus filhos. Eu sonhei com a minha filha. Deus me deu em sonho. Eu apresentei ela para o Senhor. Preciso capacitá-la e ensiná-la para ser uma bênção para o mundo. Porque se não for bênção para a família, não vai ser bênção para o mundo. Quer ver, saber se o filho é bênção para o mundo ou não? Como é que trata o pai e a mãe? A Bíblia diz isso. O primeiro princípio, o primeiro mandamento, que é um princípio com mandamento e bênção: honra teu pai e tua mãe. A palavra honra é tão profunda, irmãos, que ela não significa só reconhecer a pessoa, elogiar a pessoa do pai e da mãe, não. Ali no contexto do apóstolo Paulo bíblico, sabe o que significava? Honrar pai e mãe é atentar para uma atitude que está na contramão hoje até da educação dos pais para com os filhos. Porque o secularismo, que é um princípio, uma filosofia da relativização de tudo, entrou na cabeça dos pais na educação dos filhos. Sabe qual é? Quando Paulo diz ali: honra teu pai e tua mãe, é seguir, segundo os princípios, a mesma escolha religiosa que os pais escolheram. E no contexto lá era o cristianismo, era Jesus. Quando um filho desonrava os pais, quando ele não seguia o mesmo Deus que lá atrás, na antiga aliança, Deus falou em Deuteronômio 6 que o povo que ele separou e a sua descendência deveria ensinar, inculcar na cabeça dos filhos que Deus tinha libertado eles do Egito, que tinha amado, protegido com mão forte, providenciado tudo que o povo precisava, celebrar festas ao Senhor, não se afastar dos seus decretos, dos seus princípios, dos seus valores. E nós deveríamos inculcar isso na mente dos nossos filhos. O que o secularismo hoje, a relativização fala? Deixa meu filho crescer. Ele, quando crescer, ou ela que escolha a quem vai seguir. Isso é paganismo, irmão. Isso é paganismo, concessões na educação dos filhos. Quando nós voltamos para as Sagradas Escrituras, nós começamos a perceber o quanto a nossa vida está perdida sem Deus. Falei para minha filha e falo para meus filhos: vocês querem ser abençoados? Amem a Deus acima de todas as coisas. Um dia, sentado à mesa, eu perguntei aos meus filhos, eu acho que eu já compartilhei isso aqui. Perguntei assim: filho, dentro de uma ordem de classificação, quem você acha que o papai ama mais? Joguei a pergunta na mesa e fechei o olho.
Dentro de uma ordem classificatória de prioridades, quem vocês acham que papai ama de verdade? Para meu alívio, o Alex já encheu a boca e falou assim: ah, pai, o senhor ama muito a Deus. Já pensou um pastor ver assim: ah, pai, o senhor ama o seu carro, o senhor ama um videogame, o senhor ama o Senhor mesmo, pai. O senhor ama o Senhor mesmo, porque tudo é o Senhor primeiro. As suas coisas são primeiro, as suas obrigações são em primeiro, as suas dificuldades são em primeiro. Você não quer saber mais de ninguém. Você está irritado, fecha a cara que se dane os outros, fica antipático com todo mundo, briga com todo mundo, porque enquanto você não resolver suas questões, a de ninguém mais serve. Você é um filho mimado que merece umas palmadas na bunda. Ainda bem que eu não sou Deus, que eu sou ruim, irmãos. Irmãos não me conhecem sem Jesus. Sou muito ruim. Eu preciso muito de Jesus, do amor dele na minha vida. Graças a Deus o nosso paizinho não é assim. E como eu aprendo com o nosso pai? Prioridades na nossa vida. A importância da doação não só do dinheiro, da nossa vida, dos princípios. Imagine esse canal sempre entrando água e levando água. Tudo que Deus coloca em nossas mãos é para ser compartilhado. Entenda isso. Você não é um reservatório de nada que Deus lhe dá. Você é um canal. Nós não somos reservatório de nada que Deus nos dá. Geralmente nós achamos que tudo somos nós em primeiro lugar. Não, não é. É exatamente o contrário. A diferença da vida cristã é que para eu viver eu tenho que morrer. É interessante isso, né? Para eu ganhar eu tenho que doar. Eu tenho que ser generoso. Eu tenho que entender que eu sou filho de um pai extremamente generoso. E ele deseja que, como nosso irmão mais velho e Salvador Jesus Cristo, nós sejamos. Esse é o princípio, não existe outro. Todas as vezes que tentarmos inverter essa ordem, vai dar ruim, como diz a juventude. Você é um canal de bênção na vida de outras pessoas. Tudo que chega em suas mãos, você pensa: o que Deus deseja que eu faça com a profissão que eu conquistei? Com o recurso que chegou em minha mão, uma boa profissão é um recurso. Uma capacidade de influência é recurso. Hoje Deus abençoa a nossa igreja para abençoar a vida de outros pastores. Eu nunca imaginei, irmãos, que com 38, 37 anos de idade, hoje eu estou com 39, mas com 37, Deus me chamaria para influenciar. Quer dizer, Ele já até sinalizava isso. E eu e minha esposa orávamos muito por isso. Mas eu nunca imaginei que seria de maneira tão intensa como é. Tantos pastores mais experientes, homens que eu me inspiro pela vida, estarem aqui durante a semana para nós compartilharmos princípios de Deus. Não é como fazer coisas no ministério. Princípios de Deus, uns para com os outros. Porque quando você se torna canal, e você não retém, porque um bom canal criado por Deus é para compartilhar, Deus vai atribuindo a você missões mais importantes. Porque quem é fiel no pouco é fiel no muito, e quem é infiel no pouco é infiel no muito. Fidelidade não tem a ver com quantidade. Fidelidade e infidelidade tem a ver com orfandade. Eu não reconheço Deus como Pai de verdade, mas quando a orfandade vai embora e eu reconheço Deus como Pai de verdade, eu sei que Ele tudo provê. E se está em minhas mãos é para cumprir o propósito dele. E Ele falou que eu seria uma bênção, e todas as famílias da terra também seriam abençoadas através da minha vida. Então entenda isso, meu irmão, a importância de ser um doador. Lucas 6,38 diz assim: dei e lhe será dado. Vamos ler? Dei e lhe será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Dei, sublinha aí. Cristianismo tem a ver com dar, tem a ver com ser generoso, nunca com reter. Seja o que Deus colocou em nossas mãos. Deuteronômio 14, 23. Em Deuteronômio aprendemos uma das propostas do dízimo, e é o de ensinar o povo de Deus a colocar Deus sempre no centro, em primeiro lugar das suas vidas. Olha o que Deus nos ensina. Como o dízimo do cereal, do vinho novo,
o azeite e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor. Deus é tão bom que Ele nos dá, pede de volta, mas nos devolve para desfrutarmos. Vou ler de novo. O que está escrito lá? Comam. Sabe qual é o princípio espiritual aí que Deus está falando para o povo? Olha, eu não pedi a vocês as primícias, vocês me devolveram, foram fiéis, beleza. Agora façam isso. Ele que é o provedor e Senhor de todas as coisas, comam o dízimo do cereal, do vinho novo, do azeite e a primeira cria de todos os seus rebanhos. Aonde? Na presença do Pai que tudo provê. Vocês me deram, eu devolvo para vocês. Agora desfrutem na minha presença o seu Deus, no local que Ele escolher como habitação do seu nome. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas o nome dele habita. O nome dele para oração, para clamor, para agradecimento, nós invocamos o nome do Senhor, para que aprendam. Vamos ler todos o finalzinho lá, vamos lá. Para que aprendam a temer sempre o Senhor, seu Deus. Diz o meu princípio de ensino para colocar Deus em primeiro lugar. Quando falamos de colocar Deus em primeiro lugar, devemos refletir como está o nosso tempo de busca em oração ao nosso Deus e Pai. Sabe por quê? Muitos cristãos aí estão entregando dízimo, frequentam a igreja e até trabalham para Deus em seus ministérios, ativismo, mas estão esquecendo de dedicar um tempo de comunhão com o Pai na oração. Cuidado, meu irmão. Deus, Ele quer comunhão. Doação é o fruto da comunhão. Eu posso doar sem ter comunhão. Cuidado com o ativismo religioso. Atividades religiosas não substituem um tempo no quarto e na presença do Pai. Cuidado. O princípio bíblico é sempre muito equilibrado. Deus é muito sábio, Ele deixou tudo claro para a gente. Nós precisamos entender isso. Pessoas têm se distraído com as suas rotinas e deixado de buscar a Deus em oração. Cuidado com isso. O Senhor requer comunhão. Ele quer o primeiro lugar na nossa vida. Deus é o centro, Deus é a fonte. Eu sou culpado demais para deixar de orar. O livro do pastor Bill Hybels. Ocupado demais para deixar de orar. Aconselho você, se quiser, adquirir esse livro. Veja que Provérbios 3:9 diz: adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Terceira dica para você nessa manhã: gaste as suas sementes com responsabilidade. Terceira orientação bíblica e princípio: gaste as suas sementes com responsabilidade. Esse é o terceiro princípio. Provérbios 21:20, a palavra de Deus nos ensina sobre gastar mais do que ganha. Algumas pessoas acham que precisam reter. A Bíblia diz que nós devemos doar, investir, compartilhar. Gaste com responsabilidade, consigo mesmo e também com os outros. Olha o que diz Provérbios 21:20: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Devora tudo o que pode. Isso se aplica, irmãos, até aos princípios que às vezes passam mais desapercebidos na nossa vida. Tem gente que come mais do que precisa. Eu era um desses. Eu já venho de uma genética. Hoje, quando eu sento para comer, eu até vejo, eu sento para jogar e falo assim: meu Deus, como eu comia. Como eu comia muito, e agora eu não como quase nada comparado ao que eu comia. O desperdício às vezes está até aí. Gastar com irresponsabilidade as sementes que Deus nos deu. Eu aprendi um princípio com um professor que eu tenho, que diz o seguinte: para você ser um bom administrador, gaste mais. Ser um bom administrador, gaste mais. Gaste mais o que você tem. Utilize mais o que você tem. Reaproveite mais o que você tem. Está no microfone aqui, dá uma retirada aí um pouquinho. Então,
nós precisamos nos atentar sobre como estamos utilizando aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Como diz aí no mundo das finanças, da boa administração, o mais importante não é você ter recebido o seu salário, não é somente você pagar as suas contas, é o que sobra ou o que resta quando você acaba de pagar as suas contas. Isso é um princípio muito importante. Provérbios 22:7 nos dá um quarto conselho: fique longe das dívidas. Quarto conselho, segundo a Bíblia, fique longe das dívidas. Comprar é bom, mas se você pode comprar, não fique comparando a sua vida com as dos outros, meu irmão. O grande problema é queremos sustentar um padrão de vida que não podemos ter no momento, que não empenhamos a nossa vida para ter, e às vezes ficamos questionando Deus em relação a isso. Você estudou quando você pôde estudar? Não, estude agora. Você fez concurso quando você podia? Não, faça agora. No Brasil, graças a Deus, se eu não me engano, se não mudou, não sei, me corrijam aí juristas, eu acho que até os 65 anos ainda há garantia de você fazer um concurso público. Para algumas áreas, claro, a maioria. Algumas não dá por causa do que você vai ter que exercer. E aí nós ficamos nos comparando, achando que Deus é injusto. Existe a possibilidade de oferecer uma educação, mesmo que não seja a educação que gostaríamos, mas tem educação. Por que eu escolho ficar na rua? Por que eu escolho só ficar dentro de casa? Por que eu não escolho colocar a criatividade que Deus me deu? Por que eu não me empenho a isso? Tínhamos irmãos e algumas irmãs aqui na igreja desempregados. Chamei para conversar. Rapaz, se eu não fosse pastor, eu seria rico. Eu seria rico, eu reconheço isso. Mais rico do que sou em Jesus. Aí apresentei um projeto, não dá, não trabalho. Apresentei outro projeto, não vende. Eu falei, quais são os dados que você tem que não vende? Porque eu já tinha os dados que vendia. Eu já tinha os dados, eu me formei nisso também. A gente faz uma pesquisa do local, vê o comércio, vê a renda que essas empresas proporcionam. Tem até o dado de quantas pessoas consomem naquele bairro, naquela hora, naquele lugar. Está lá, mas a gente tem preguiça até de ir lá estudar para saber isso antes de abrir o negócio. Aí vai lá, mete a cara, abre o negócio de qualquer maneira, não pediu conselho a ninguém. O que acontece, irmão? Geralmente, só dívida. Eu acumulo dívidas até quando eu vou abrir um negócio sem procurar conselho. Fui fazer um curso, você pediu conselho a quem? As pessoas eram de confiança para você pedir conselho para fazer aquele curso? Pastor, eu não gosto de depender de ninguém não, eu que dirijo a minha vida. Então vai. A Bíblia diz que a vitória habita nos conselhos dos sábios. Uma guerra se ganha com muitos conselheiros sábios. Talvez o problema seja você estar guerreando sozinho. Orgulho, vaidade, de vaidade. Porque acha que não vai conseguir se manter ou devolver a honra para as pessoas que Deus colocou para que você cresça e se desenvolva. Eu vou agora falar que eu só consegui sair da onde eu saí porque veio um moleque lá não sei de onde me dar conselho. Eu tenho 50 anos de idade. Deixa eu falar para você, Deus está levantando uma geração genial nessa área. Aleluia. Tem pastor com 18, 19 anos que está servindo ao Senhor com poder e graça, que dá um banho em todos os pastores, a começar por mim. Que Deus levanta a geração. Ele levantou Samuel, você lembra quantos anos Samuel tinha? Ele levantou Davi, você lembra quantos anos Davi tinha? Cuidado, meu irmão, que rege a nossa vida são princípios bíblicos. Cuidado com o orgulho e com a vaidade. Cuidado com o orgulho e com a vaidade. Quando Deus estabelece as pessoas e quando Ele deseja fazer algo de extraordinário no mundo, sabe o que Ele faz? Ele levanta um líder. Ele levanta uma líder. Quando Deus quer fazer coisas extraordinárias no mundo, Ele levanta pessoas que estão dispostas a ouvir. Então, em nome de Jesus, fique longe de dívidas. Provérbios 22:7, o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Salmos 37:21, os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos
dão com generosidade. Dúvidas em um primeiro momento, parecer confortados. Essas dívidas, elas são verdadeiras desgraças. Mas a grande maioria dos casos, essas dívidas podem se tornar uma ruína. A vitória habita nos bons conselhos. Quinto princípio para você: aprenda a viver com contentamento. Aprenda a viver com contentamento. Esse princípio, irmão, diz o seguinte: não compare a sua vida com a de ninguém. Sabe por quê? Aquela pessoa que tem um padrão de vida, ela tem uma história. Contentamento é eu estar contente com aquilo que eu tenho e nada contra almejar mais, mas desde que eu esteja disposta a pagar o preço sem abrir mão dos princípios e valores de Deus. Entendeu isso? Ah, eu não vou para aquela igreja. Quantas vezes eu ouvi isso aqui dos irmãos? Vou para aquela igreja? Não, agora eles já estão aqui. Que eu passava na porta, só via gente emperequetada. Falava, esse pessoal deve ser muito nariz e pés. Eu estou para ver qual é o emperequetado que estava entrando aqui. Apesar que tinha algumas, mudou um pouquinho, desfilado, vem lá de trás. Não tem nada contra você ver alguém assim, uma brincadeira, irmãos. Você sabe a história dessa pessoa? Você vê o carro lá, nós temos aqui no Brasil, nós temos uma cultura erradíssima e diabólica. Sabe qual é? Que trabalha no coração dos órfãos. Olha para o estacionamento, vê os carros falando, eu quero um carro daquele ali do irmão. Você sabe a história do irmão? Você sabe a história do irmão? Geralmente quando nós vamos ver a história do irmão é marcada. Muita luta, muito trabalho e muito estudo. Não é deitado em berço esplêndido ao som do mar, à luz do céu profundo, não. A irmã que hoje você vê com o carrinho ali, vai ver a história dela. A história de boa administração, de fidelidade com Deus, de trabalho. Foi estudar depois que tinha 30 anos de idade. Aí aqui nós achamos no Ocidente que quem tem dinheiro é ladrão. Não, o irmão abriu empresa, está prosperando, é ladrão. Está roubando. Ah, cara. O cara apareceu ali do nada, com aquele carrão está roubando. Cuidado, irmão. Sabe o que é isso? É sintoma de orfandade. Você não vê Deus como Pai. E o seu problema, e o nosso problema às vezes, é porque nós queremos achar uma resposta que se enquadre nos nossos questionamentos e complexos de orfandade. E aí nós começamos a olhar para a vida dos outros denegrindo. Nós não nos alegramos quando o irmão cresce e vence. Eu quero que todo mundo cresça, vença, seja abundante e seja leal ao Senhor. E você foi criado para isso. Então pare de invejar o que os outros têm. Comece a se concentrar no que Deus está falando com você. Comece a buscar o seu crescimento. Comece a buscar o seu aperfeiçoamento. Para de ficar gastando dinheiro com besteira. O tempo está passando, meu irmão. Deus está levantando uma geração nova aí para mudar o país. Sabe por quê? Porque uma geração antiga ficou deitada com a barriga grande e recebeu o salário inteiro. Hoje o coordenador da Lava Jato tem 37 anos de idade. Um procurador da Justiça. Porque um dia, quando Deus convocou ele para a faculdade, ele falou: eu vou fazer a minha faculdade para mudar o meu país. Eu ouvi isso da boca dele, do pastor dele, no treinamento da CEPAL do ano retrasado, do ano passado, né? Retrasado não. No ano passado, Deus me chamou lá e eu consagrei ele. Olha, eu vou passar nessa universidade, eu vou passar na Procuradoria Federal da República, porque eu vou mudar a história do meu país. Ele achou que era brincadeira, ele não sabia que uma oração arriscada gera uma vida arriscada. E aí Deus coloca o cara como coordenador da Lava Jato, que está fazendo essa maravilha toda no nosso país. Graças a Deus por isso. A glória de Deus, mas a honra desses homens que estão pagando preço. Sabe por quê? Porque as gerações passadas não fizeram. Aí agora fica todo mundo, aquele moleque, os despeitados do quinto dos infernos, que é do quinto do inferno, não é nem do inferno, é lá do quinto. Por quê? Porque a verdade está vindo à tona, a justiça de Deus está vindo, o diabo está sendo envergonhado, o dinheiro vai voltar em nome de Jesus para ser colocado onde deveria ser colocado. Agora você já parou para pensar que Deus talvez estava levantando você como empresário, como estudante, como mulher, como homem para fazer isso? Que poderia ter saído daqui da Baixada também? Mas desperdiçamos o nosso tempo
com a preguiça, com a desonra, com a raiva, e colocamos a culpa em todo mundo, ao invés de olharmos para Deus e falar assim: Senhor, o Senhor não me colocou nesse mundo à toa, não. Eu vou fazer diferença onde o Senhor me colocou. Foi na Colurbe, eu vou fazer diferença lá. Foi na administração pública, eu vou fazer diferença lá. Foi como professor, eu vou honrar os meus alunos, porque é mais do que profissão, é sentido de vida, é missão. O Senhor me colocou como gari da prefeitura, eu vou ser o melhor gari, eu vou pregar o evangelho por isso. Sabe onde o Senhor me colocou? Você vê que as pessoas que são contentes, elas são honradas, não precisam nem ser cristãs. Você lembra do sorriso, gari? Por que para ser gari tem que ser ranzinzo com raiva porque está varrendo a rua? Aí resolveu o gari ser o gari. Agora ele faz tudo menos varrer a rua. Não sei nem se o cara é cristão ou não, mas eu sei que Deus é justo. E quando se fala de justiça, Deus recompensa as pessoas que fazem o que tem que ser feito, que são o que deve ser. Aí ele faz tudo hoje: propaganda, material de limpeza, tudo, carnaval, tudo, com o uniformezinho lá da Colombo sorrindo. Foi a escolha que ele fez. Seja o melhor. Não é melhor do que os outros. Seja o melhor dentro daquilo que você escolheu para ser. Honre e ame. Que as pessoas olhem para você e falem assim: uau, esse cara tem algo diferente, essa menina tem algo diferente. No meio de pessoas desleixadas, que você não tem um atendimento agradável, um sorriso, uma educação, cumprir a sua tarefa como deve ser cumprida, é algo extremamente abençoador para o mundo. Então, meu irmão, viva com contentamento. Hebreus 13:5. Contente-se com o que você tem. Este é o melhor antídoto contra a ganância. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Isso não tem a ver com não crescer, isso tem a ver com crescer da maneira correta, sem buscar atalhos. Não é o governo que vai me fazer crescer, não, meu irmão. Você estudou em escola pública? Estudei. Segundo grau eu fiz porque o patrão da minha mãe viu o potencial e decidiu pagar para mim. E aí sabe o que eu fiz? Caí para dentro. Trabalhava o dia todo. Chegava atrasado na escola à noite. Saía 10h30 da noite. Ia para casa correndo dormir, para acordar 3h30 da manhã e sair para trabalhar de novo. Sabe quantos anos eu tinha, meu filho? 12 anos de idade. A minha esposa está sendo filmada, procura minha mãe. Sabe com quantos anos de idade eu comecei a trabalhar fora de casa? 11 anos de idade eu estava trabalhando fora de casa. Com 7 anos, 6 anos de idade, minha avó me ensinou a varrer casa, a lavar a louça, a limpar a geladeira. Não faço nada disso hoje, graças a Deus, tenho uma esposa. Brincadeira, amor, brincadeira. Eu ajudo. E hoje a gente pode, pelo menos, ter uma pessoa para nos ajudar e tirar o peso dela. Hoje, ela vai de 15 em 15 dias. Os outros 15 a gente tem que se virar. Você imagina como é que fica, né? Então tá certo. Sexto princípio para você. Lembre-se, a diligência financeira é um sinal de obediência a Deus. Por isso, faça um orçamento. Faça um orçamento antes de comprar. Faça um orçamento antes de gastar. A Bíblia fala sobre isso, meu irmão. Lucas 14:28. Vamos lá, todos juntos. Vamos ler. Qual de vocês quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completar? Quem falou isso, gente? Jesus Cristo, seu Senhor e meu Senhor, seu Salvador e meu Salvador. Sobre a administração. Qual de vocês, se quiser construir primeiro, construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, ou completar as etapas. Ali o princípio é o quê? É da boa administração, irmãos. Não sair comprando. Mas você não fez um estudo?
Você não fez um cálculo? Não. Saí ampliando minha empresa, mas ampliou como? Mas você não estava regendo administrativa bem nenhuma, você abriu outra, gerou dívida. Eu estava orientando um rapaz aqui há pouco tempo, entrou na área do comércio de farmácia, abriu uma, sentei, organizamos tudo, oramos, consagramos ao Senhor. O cara me vai embora, a coisa começa a prosperar, não fala com mais ninguém, abre outra, e abre outra. O que aconteceu? Quebrou. Aí a culpa é de quem? Fala para mim. É de Deus a culpa. A culpa é de Deus, porque Ele abençoou todo mundo, porque Ele não me abençoou. Desculpa a pessoa, não abençoou porque você é burro. Porque se você fosse um cara humilde e inteligente, você tinha feito o que a gente combinou, ou pelo menos tinha procurado uma outra pessoa para te ajudar. Desculpa, irmãos, mas tem coisa que se a pessoa não cair em si, ela não tomar a consciência de que ela precisa entender que o problema está nela, não está no mercado, não está em Deus, não está na igreja, ela não funciona. E sabe, eu estou cansado de ver pessoas sofrendo que chegam aqui, agulhadas, porque fulano bota a culpa nele, a culpa é do Sérgio, a culpa é do Sérgio. Aí eu ouço vocês falam, não, meu filho, a culpa não é do Sérgio. Você desculpa, mas se tem alguém que tem que ter responsabilidade, e a Bíblia diz que o amor se alegra com a justiça e com a verdade. Por isso eu estou te dando um conselho em amor, porque o amor se alegra com a justiça e com a verdade. O que você está fazendo é uma injustiça e é uma inverdade. Você não tem humildade suficiente para aprender a lidar com aquilo que Deus colocou em suas mãos. Se você não reconhecer isso e começar a caminhada para o aprendizado, vai tudo por água abaixo. Orgulho de orgulho, vaidade de vaidade. Provérbios 24, 3 e 4. Com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência se firma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. 7º conselho: trabalhe duro, mas principalmente com inteligência. Só trabalho duro não funciona, meu irmão. Eu sou trabalhador. Trabalhe duro, mas com inteligência. Só trabalhar não vai adiantar nada. Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios 14, 23. Quem trabalha tem com que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Vamos ler todos juntos para a galera que gosta de um papo. Vamos lá. Todo trabalho árduo, mas só falar leva a pobreza. Então trabalhe bastante, mas com prudência e inteligência. Deus nos deu inteligência, deu para todos nós. Entendemos aqui que quem trabalha não passará necessidade, mas também não terá com fartura se não for inteligente. Agora veja o versículo sobre trabalho com inteligência. Provérbios 28, 19. Vamos lá, todos juntos. Quem lavra a sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. Isso é trabalhar com inteligência. Quem lavra a sua terra, trabalha, terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. Às vezes eu percebo que o problema não é quanto a gente ganha, é como a gente administra o que ganha. Até porque a gente só ganha o que nos aperfeiçoamos no trabalho para ganhar. E tem gente ainda que acha que a coisa acontece no estalar de Deus. 8º e último conselho: procure sempre os conselhos de Deus, e os conselhos de Deus através da palavra de Deus e das pessoas de Deus. Óbvio, né? Vou repetir. 8º princípio: procure sempre os conselhos de Deus, e procure sempre os conselhos de Deus através da palavra de Deus e através das pessoas que têm a palavra e o Deus da palavra. É um retorno ao princípio. Ao longo da nossa vida e vivência, podemos perceber o quanto é importante buscar sempre a direção de Deus para a nossa vida, irmãos. Sempre. Você vai fazer um novo empreendimento? Procure a orientação de Deus e orientação. Qual é a empresa
de orientação e assessoria mais importante dessa área. Eu não entendo alguém ir abrir um comércio sem primeiro orar a Deus e sem procurar uma orientação com um Senac da vida, qual é o nome do outro? SESI, Sebrae, com pessoas que estão tendo sucesso. Eu não entendo. A primeira coisa que eu pergunto, mas você foi lá com a cara e a coragem, o perfil do brasileiro é esse. Por isso que a empresa abre 2 anos depois fecha. Porque não tem capital de giro, não tem capacidade de gerir um momento de crise. Sabe por quê? Entrou, aplicou em outra coisa, mas não está nem administrando essa primeiro. Procure os conselhos. Tudo que nós lemos aqui são conselhos da palavra de Deus. E as pessoas que aplicam isso são pessoas que decidiram colocar Deus como centro das suas vidas. Às vezes achamos, irmãos, que as pessoas são mais inteligentes. Talvez você ouça essa mensagem e vai falar assim: ai pastor, como eu sou burro, que eu não sei o quê. Esse é o pensamento do órfão. Olha o pensamento dos filhos e filhas. Agora que eu sei esse negócio, eu vou começar a fazer o que com a minha vida? Complete a frase. Colocar em ordem. Vou eliminar o caos. O filho e a filha pensam assim. O órfão que não tem Deus como pai, que acha que tudo é para reprimir, que não recebe a palavra com amor, eu sou um desastrado mesmo, eu vou acabar com a minha vida, eu não vou fazer mais nada não. O filho fala assim: pai, obrigado, porque a minha ignorância foi expandida agora. E agora eu vou começar a minha nova vida do jeito. Já identifiquei que o meu problema é orgulho, que o meu problema é vaidade, que o meu problema é não ouvir as pessoas, que o meu problema é autossuficiência, que o meu problema é nunca ter estudado sobre isso, que o meu problema é não ter aplicado como eu deveria, que o meu problema é não ter colocado Deus em primeiro lugar, que o meu problema... Senhor, obrigado, porque a partir de agora a minha cegueira caiu, e agora eu vou ser alguém segundo a sua palavra, e eu vou vencer. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Amém. Deus, Ele está nos dando cura. Deus está nos dando orientação. Procure sempre os conselhos do Pai. Quem sabe do nosso futuro é o Todo-Poderoso. É o nosso Pai. Eu entendo que eu devo fazer tudo como se tudo só dependesse de mim. E eu oro como se nada de verdade dependesse de mim, porque não depende. É uma parceria. Tem gente que fica orando, olhando o vento. Tem gente que ora, olha o vento e lança semente. O que a palavra de Deus ensina, não é isso? Tem gente que fica olhando para onde vai cair. Tem uma força para chegar no estádio, pular, cantar. Vamos Flamengo, vamos ser campeão. Joga e vai e tal. Pega o dinheiro e investe no curso ali de finanças. Não preciso não. Preciso não. Quer casar depois. Graças a Deus nós orientamos as meninas e os meninos da nossa igreja. Não caem em furada. Se vier me perguntar conselho, se for furada eu falo: pastor, estou interessado naquele rapaz lá da tua igreja. Foi em casa agora não, filho. Fica interessado nele agora não. Por quê? Não gosta de trabalhar, é uma lenha, não gosta de estudar. Você vai ver as fotos no Facebook, não vê uma de trabalho. Nunca está envolvido em nada, nunca varreu um chão da igreja. Vamos fazer um mutirão para lavar o banheiro. Nunca, filha, você vai lavar o banheiro pro resto da tua vida. Desafiador, filho. Ah, mas ele não é só isso que o senhor está falando. É mesmo, não é só isso não, isso é o que eu estou vendo. O que eu não estou vendo, não sei outra não. Mesma coisa se o menino vem procurar: pastor, estou afim daquela menina. Vai não, filho. Vai não, por quê? Tem que ver o quarto, vou tirar foto e mandar para você. Vai não, meu filho, não gosta de estudar não. Não gosta de estudar. E quando é corrigida, fica com raiva, não é humilde também não quer aprender não. Ó, não vai agora não, se você for, você vai se estrepar, hein? Vai não, casa agora não. Conversa bastante. Eu nunca fiz isso na minha vida aqui na igreja, fiz uma vez. E para minha tristeza aconteceu exatamente o que eu tinha falado. Quando alguém vem para sentar comigo, geralmente senta já com a data do casamento marcada. Aí quando veio para marcar: pastor, o que o senhor acha? Não acho nada.
Já marcou a data? Já, então não acho nada. Já encomendou o camarão, a lagosta, os salgadinhos? Então não acho nada. Eu vou orar para que Deus ele continue fazendo milagres. Mas eu acho que vocês deveriam conversar sobre algumas coisas antes de se concretizar a data que vocês já marcaram. Conversar sobre o quê, pastor? Eu falo, meu Deus do céu, e agora? Aí vem coisas básicas para a convivência de uma família. Básicas. Procure os conselhos de Deus sempre, meu irmão. Para encerrar, Salmo 1:1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta aonde? Na roda dos zombadores. Você sabe o restante, não sabe? Provérbios 15:22. Vamos ler tudo juntos? Os planos por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. O Senhor nos abençoe. Na verdade, a bênção dele só está sobre nós. Sabe qual é o caminho, irmão? Esses 40 dias de vida abençoada? De uma vez por todas a gente trilhe com a pessoa que nos abençoou e o caminho que ele inaugurou para cada um de nós. Esse caminho, ele não é físico, ele é um caminho de princípios e valores celestiais que vão construindo o físico. Se você entender isso, eu acredito que você vai ser exatamente o que eu desejo para você: mais abençoado, livre, liberto, para você usufruir de um relacionamento ótimo com o Pai, usufruir das bênçãos da presença do Pai em Cristo Jesus e poder compartilhar com muitas pessoas que necessitam. Que o Senhor cumpra isso na sua vida, em nome de Cristo Jesus. Amém?